Agora acabou tudo. Para o inferno com o trabalho quando falta menos de uma hora para o fim da humanidade. Todos receberam esta notificação. A mãe, preocupada com o futuro dos filhos, agarrando-os em pânico, e o resto das pessoas. Olhando para as telas de seus smartphones, eles experimentaram sentimentos mistos: dor, medo, horror, admiração pelo desconhecido. Eles sabiam quantas pessoas morreram tentando salvá-los e entendiam que já estavam condenados. Entretanto, um dos heróis pisou no chão do 48º andar da torre aterrorizante. Ao redor, línguas de fogo brilhavam em vermelho. Um calor insuportável envolvia o herói, que, no entanto, não estava muito preocupado com isso. Apenas agarrava sua lâmina mágica com mais força. Um dragão terrivelmente grande e enfurecido apareceu diante do herói. O dragão olhou com desdém para o homem patético que tinha vindo para derrotá-lo. A criatura mágica desferiu seu primeiro golpe de fogo. Línguas de fogo e correntes em brasa se acenderam ao redor do herói. As correntes enredaram as pernas do herói, imobilizando-o. O dragão levantou a pata sobre o alvo imobilizado. Depois disso, ele tentou fazer o herói ficar molhado, jogando-o no chão com a pata. Mas, surpreendentemente, ele não encontrou nada sob sua pata. O herói chamou o dragão do outro lado, zombando do seu plano óbvio de esmagá-lo, enfurecendo assim o dragão. O dragão transformou sua raiva desenfreada em uma tempestade de fogo em sua boca, o que imediatamente derrubou o herói. Um golpe mágico de tamanha força destruiu todo o andar em que estavam. Entretanto, o herói também previu isso, esquivando-se do golpe do dragão com um salto para cima. Aproveitando o momento, o herói começou a concentrar sua magia na lâmina. Cheio de determinação, ele ergueu sua lâmina sobre a boca do dragão, e ele dirigiu seu poderoso golpe direto no olho do dragão. Ele uivou de dor. O dragão prendeu a respiração por um segundo, surpreso, para então explodir com nova fúria e ganhar energia sobrenatural. O herói, cheio de determinação, decidiu não se esquivar, mas usar uma técnica de luta diferente. Reunindo seus poderes mágicos e lançando um feitiço, ele criou uma biblioteca infinita de registros de habilidades, assim invocando Inferno Fogo em uma mão e Lágrimas Negras na outra mão com uma lâmina mágica. O chão treme com a risada do dragão, que considera as habilidades do herói fracas e inúteis. Entretanto, o herói, percebendo a natureza deplorável de sua situação, ainda pensou em algo. Ele decidiu combinar essas habilidades mágicas fracas em uma. Sem saber se funcionaria, ele começou seu feitiço mesmo assim. E eis que funcionou. A energia dos dois feitiços começou a se misturar e formou uma habilidade de um novo nível. A habilidade invocou um dragão do vazio, que atacou a criatura contra a qual o herói estava lutando. O herói acabou sendo um homem chamado Kang Jin-hyuk, cheio de confiança no que havia planejado, pois não era a primeira vez que matava o dragão daquela torre. O jogo Torre das Provações era extremamente difícil. Ao abri-lo, uma torre enorme e assustadora surgiu na frente do jogador, com seu topo alcançando um céu vermelho ameaçador coberto de nuvens. Muitas pessoas tentaram completar este jogo. Elas se vestiram como guerreiros anões, cavaleiros e feiticeiras. Porém, depois de 3 anos, eles perceberam que era impossível completar o jogo. Oponentes muito fortes, armadilhas intransponíveis e feitiços desagradáveis desencorajavam a vontade de jogar. E ao ver o guarda do portão praticamente invencível, as mãos caíam completamente. Na torre, eles também enfrentaram desafios climáticos, como temperaturas polares, das quais nenhuma armadura poderia protegê-los, congelando em apenas uma hora. Ou labirintos intransponíveis de 10 quilômetros, assustadores em seu tamanho. No geral, as classificações e o interesse no jogo estavam caindo rapidamente, mas nosso herói era um daqueles que não desistia tão facilmente. Ele continuou a caminhar pela torre com o suor do rosto. E assim ele chegou ao topo da torre. Conquistou o nível 50. Parando para recuperar o fôlego, sangrando e suando, ele não conseguia acreditar no que tinha acabado de ver. Tudo o que ele conseguiu superar passou diante de seus olhos. Armadilhas, criaturas, tesouros. Não acreditando que finalmente havia terminado o jogo, ele tentou iniciar a transmissão com magia. No entanto, ele foi distraído por uma notificação inesperada. Ele achou a notificação engraçada, porque era sobre atualizar os servidores, mas todos sabiam que o jogo dificilmente teria tais orçamentos devido à sua impopularidade. Sentando-se para descansar no topo da torre,
ele discutiu a probabilidade dessa renovação e finalmente largou seu capacete de realidade aumentada. Como eles pagam centavos, provavelmente é hora de deixar os esportes de lado. O lixo espalhado e os pratos não recolhidos indicavam claramente uma falta de tempo para si mesmo. Uma brisa leve e agradável soprava pela janela do seu quarto, o que era sem dúvida relaxante. A lua brilhava do lado de fora da janela, e não havia uma única nuvem no céu. Jim Hack decidiu começar uma transmissão, mostrar seu progresso, beber cerveja e ter um bom jantar. Mas a ideia de encerrar sua carreira nos esportes o atormentava. Ele estava prestes a contar isso aos espectadores na transmissão, mas mudou de ideia, citando uma piada idiota. Ele afogou seus pensamentos depressivos no álcool e acabou ficando bêbado. Ele acordou em uma cama amarrotada, bem amarrotado por causa de uma ressaca. Sua cabeça doía e seu estado geral deixava muito a desejar. Jim Hack decidiu baixar os tutoriais do final da torre, então ele rapidamente ligou o computador. Entretanto, a notícia inesperada que apareceu na tela o chocou. A torre apareceu na realidade. Vários riachos mostravam uma torre inexpugnável perfurando o céu crepuscular. As pessoas escreveram em pânico que esta era a mesma torre do mesmo jogo. Eles mostraram na transmissão como o céu vermelho sangue engrossava sobre a torre e ficava coberto de nuvens. Jim Hugh ficou perplexo e não conseguia acreditar no que via. Tão irregular, tão diferente do resto da cidade, a torre era visível através dos edifícios de vários andares mais comuns. Todos os moradores receberam a mesma mensagem. Ninguém acreditou no que estava acontecendo. As pessoas atônitas viram uma mensagem dizendo que tinham 90 dias para concluir a torre. Jin Hyuk também viu a mensagem. E o que estava acontecendo o chocou tanto que ele se levantou e deixou a cadeira cair. Suor frio escorria pelo seu rosto que estava tomado pelo horror. Pensamentos terríveis o atormentavam, claramente estragando seu humor. Ele saiu correndo de casa o mais rápido que pôde. Ele literalmente pulou as escadas, tão animado estava com a ideia da aparição da torre. Havia uma multidão de pessoas na rua. Cada um deles procurava freneticamente maneiras de partir para outro país. Eles discutiram acaloradamente sobre para onde deveriam ir e no final descobriram que em todos os países havia uma torre assim. Enquanto isso, Jin Hyuk correu o mais rápido que pôde em direção à torre. Parando e cerrando os punhos, ele pensou que não era hora de fugir. Era hora de lutar. A entrada para a área especial da torre ficava no mercado subterrâneo de Seul. Ao descer até lá, o herói viu que ali, em meio ao lixo e às barracas fechadas, ele não estava sozinho. Havia outros jogadores lá, homens adultos, crianças e até meninas, mas eles ainda eram novos no jogo. Jin Hyuk sentiu os olhares deles sobre ele. De repente, um jovem com uma voz familiar o chamou, interrompendo todos os seus pensamentos. Na frente dele, em um terno bem passado e com um sorriso radiante, estava Lee Jong-soo, uma celebridade local. Ele riu do comentário cáustico de Jin Hyuk, e então ele se ofereceu para tirar vantagem da situação, o que claramente não agradou Jin Hyuk, lembrando como ele havia tratado mal outros streamers que assinaram contratos com Jung-soo. Jin Hyuk estava prestes a sair quando seu colega o parou pelo ombro, causando constrangimento e irritação. Foi por isso que imediatamente recebi uma pancada na testa, bem no nariz. Sangrando e se contorcendo de dor, ele olhou para a frente em choque. Incapaz de lidar com as emoções avassaladoras, ele caiu de joelhos na frente do irritado Jin Hyuk, que se elevava sobre ele. Enquanto isso, na pequena fonte do mercado subterrâneo, a água espirrava calma e pacificamente. Mas, de repente, algo começou a crescer rapidamente debaixo desta fonte. Diante de todos apareceu uma árvore da qual jorrava água em torrentes de uma fonte que até então estivera borbulhando. Todas as pessoas no mercado ficaram alarmadas e felizes. Jin Hyuk, sorrindo resolutamente, também não acreditava que o que estava acontecendo na sua frente não fosse um sonho. Frutas vermelhas apareceram de repente na árvore entre as folhas. 4 itens, frutas, que aumentam o nível, a agilidade e outras habilidades. Percebendo que havia muito poucos deles, Jin Hyuk se preparou para o fato de que obtê-los seria absolutamente difícil. O resto da sala estava pensando a mesma coisa, então eles se prepararam para lutar também. Em determinado momento, todos os presentes no porão do mercado correram em direção ao manguezal. A luta era furiosa. Empurrões e chutes eram ouvidos por toda parte. Cabelos voavam em tufos.
Jong-soo continuou tentando persuadir Jin-hyuk a trabalhar junto, mas tudo o que obteve em resposta foi um silêncio de desprezo. Salpicado de sangue, ele já estava gritando. No entanto, Jin-hyuk apenas sorriu silenciosamente e observou a comoção geral, não cedendo às provocações. As pessoas subiam na árvore, tentando com todas as suas forças afastar seus rivais. E de repente, alguém colheu a fruta preciosa. Sem perder um segundo, ele imediatamente mordeu a polpa suculenta, rosa e branca. Para ele, esse momento parou, ele sentiu um aumento nas estatísticas, mas isso só provocou outros. Com vigor renovado e ainda mais furiosamente, as pessoas começaram a lutar pelos frutos. Jin-hyuk não tinha pressa de ir até lá. Ele permaneceu quieto e à distância. Apenas um leve sorriso revelou que ele tinha um plano. De repente, a árvore da ganância criou raízes nas pessoas. Eles recuaram de medo, alguns até caíram de surpresa. As pessoas fugiram da árvore com medo, correndo ao redor de Jin-hyuk, que ainda estava parado em seu lugar. Jong-soo olhou para aquilo completamente confuso e também quis sair correndo da árvore. Mas ele foi interrompido por um comentário cáustico de que iria desistir. Irritado com tamanha estupidez e temendo por si mesmo, ele disse que não planejava morrer. Mas Jin-hyuk não parecia se importar com esses gritos. Não havia emoção alguma em seu rosto. Ele sabia que a principal recompensa estava contida na própria árvore. Sua confiança fez Jong-soo pensar sobre isso também. Considerando tudo o que foi dito, parecia que ele acreditava nas palavras de Jin-hyuk. O cheiro de lucro iminente o fez forçar um sorriso. Depois de se recompor, ele já estava planejando ter uma conversa de negócios, para desenvolver um plano de ação. Jin-hyuk expressou seu desejo de seguir em frente. Ele apontou o dedo para onde? Direto para a árvore. Então eles ficaram um ao lado do outro pensando no que fazer. Jin-hyuk disse que eles precisavam se aproximar da árvore pelos dois lados ao mesmo tempo e se moveu para fazer o que lhe foi dito. Jong-soo fez o mesmo. A reação da árvore não demorou a chegar e as raízes correram em sua direção. Jin-hyuk habilmente desviou das raízes que voavam em sua direção. Mas de repente ele notou algo estranho. Jin-soo ficou ali parado, zombando, ele apenas fingiu correr. Ele murmurou com raiva, entre dentes, que havia decidido enganar Jin-hyuk e usá-lo como isca. Mas ele continuou a desviar habilmente, e um sorriso também enfeitava seu rosto. Ele também tinha um plano, que já havia colocado em ação. Mais uma vez ele passou pela raiz, e a raiz passou por ele direto para Jong-soo. Imagine sua surpresa. O sorriso foi imediatamente substituído por perplexidade em seu rosto. Era tarde demais para fazer qualquer coisa. As raízes já tinham começado a enroscar suas pernas. Gradualmente, eles subiram cada vez mais alto em seu corpo. Ele só conseguia observar Jin-hyuk se aproximando cada vez mais da árvore. As raízes já estavam emaranhadas em seu rosto, pálido de medo e azul de sufocamento. Pedidos abafados de ajuda chegaram até Jin-hyuk, que sorria por causa da brincadeira. Horror e lágrimas congelaram nos olhos de Jong-soo. Ficou claro em seus olhos vidrados que ele percebeu que aqueles eram seus últimos momentos. E imediatamente o envolveram dos dedos dos pés até as pontas dos cabelos e o apertaram com força furiosa. Não havia uma gota de pena no rosto de Jin-hyuk. Ele tinha certeza de que recebeu o que merecia. Agora ele podia se concentrar na coisa mais importante, a árvore. Mais uma vez isso criou raízes nele. Ele viu que eles estavam se aproximando tanto pela esquerda quanto pela direita. Mas quando ele entendeu o padrão de ataque, esquivar não foi tão difícil para ele. Sua agilidade foi suficiente para que as raízes voassem além dele e se chocassem contra o tronco da árvore. Por sorte, eles acertaram bem no centro. O coração da árvore surgiu do buraco. Essa era a fruta mais desejada, o caroço do mangue. Um sorriso e alívio brilharam no rosto do herói. Tudo aconteceu exatamente como no jogo. O herói pegou a raiz arrancada do mangue e apertou-a firmemente em sua mão. Ele estava determinado a capturar o coração da árvore. Era como se o sentisse, e com renovado vigor criou raízes nele. Mas ele estava preparado para isso e ficou em uma posição defensiva. Jin-hyuk manteve os olhos nas raízes que se aproximavam rapidamente dele. E ele refletiu seus golpes com uma raiz quebrada. As raízes tentavam enredá-lo e perfurá-lo de todos os lados. Eles até se reuniram em uma arma enorme e rápida, entrelaçando-se uns aos outros. Os olhos do herói brilhavam de excitação. Ele avançou cada vez mais. As raízes das quais ele desviou perfuraram o chão de concreto do mercado com grande força e se desintegraram. Jin-hyuk gostou desta aventura emocionante.
Ele estava se aproximando cada vez mais do tronco da árvore. De repente, um brilho estranho começou a aparecer ao redor da árvore. Milhares de borboletas do sono saíram voando da coroa, o que confundiu o herói. No entanto, ele sabia o que fazer neste caso, então cobriu suas vias aéreas com a manga do casaco. Tentando não inalar o frio na barriga, ele quase chegou ao seu destino pretendido. Raízes se enrolaram ao redor dele e borboletas brilharam, mas ele não recuou. A última investida em direção ao tronco da árvore, e seu coração apareceu diante dele, que ele imediatamente perfurou com a raiz que ainda estava em sua mão. O enorme esforço era evidente em seus olhos brilhantes e nos músculos tensos de seu maxilar. Ele colocou a mão onde o coração da árvore estivera recentemente. A onda de choque das forças mágicas vindas da fenda na árvore destruiu tudo ao redor do herói, mas ele não se moveu um centímetro. Isso o inflamou ainda mais. Seus cabelos literalmente ficaram em pé e raios saíam de seus olhos. As últimas forças da árvore foram direcionadas para esse confronto com Jin Heck, mas foi tudo em vão. As folhas começaram a murchar e esfriar bem diante dos nossos olhos. Do coração da árvore surgiu uma rachadura que a dividiu em duas. Jin Hyuk sentiu-se aliviado. E ele ficou até um pouco surpreso com a placa que apareceu informando que seu nome seria incluído no quadro de honra. Após considerar o fato de que agora teria que informar seu nome, ele decidiu permanecer anônimo. Ele novamente enfiou a mão livre na fenda mágica e brilhante da árvore para saquear aquilo pelo qual estava lutando. Depois de tatear por um tempo com a mão, ele finalmente encontrou o que procurava e sorriu aliviado. Em sua mão havia uma bola de vidro verde e brilhante. Ele apertou com força, satisfeito com sua vitória. Ele olhou para a bola como se não acreditasse na sorte que teve em consegui-la, pois ela elevava o nível do herói para 4. Depois de pensar por um momento, ele colocou o objeto na boca e engoliu. Imediatamente ele sentiu seus poderes aumentando, como evidenciado pelo brilho ao seu redor. O herói sentiu uma força incrível dentro de si. Uma hora depois, todas as redes sociais estavam lotadas de comentários sobre a vitória sobre a árvore da ganância. Todos que não eram muito preguiçosos comentaram no vídeo postado como prova da vitória. Jin Hyuk olhou os comentários e ficou surpreso com as inúmeras ofertas comerciais que surgiram uma após a outra. Ele pensou que há apenas um dia teria aceitado o dinheiro oferecido sem pensar, mas agora ele não pode revelar sua identidade. Suas memórias da árvore da ganância ainda estavam frescas. Ele pensou em todas as dificuldades que havia superado e ficou cada vez mais convencido de que não deveria compartilhar informações sobre si mesmo. A influência da torre se espalhou por toda Seul, e essa influência fez com que todas as relíquias se tornassem reais. Jin Hyuk decidiu descobrir onde o maior número dessas réplicas de relíquias estava localizado no telefone. E, claro, foi o Museu Nacional, para onde ele foi imediatamente. Ele não pôde deixar de pensar que jogadores fortes, não aqueles que estavam na árvore da ganância, definitivamente viriam ao museu. Quando ele abriu as portas do museu, ele ficou surpreso. Ele ficou impressionado com o silêncio no prédio. Aqui ele viu o que normalmente esperava. Diante dele estava o corpo carbonizado de um homem. Ainda saía fumaça do corpo carbonizado e brasas fumegantes eram visíveis. O herói estava preocupado com o pensamento de que o mundo tinha que mudar. Ele sabia por que ele e todas as outras pessoas estavam ali. Todos queriam chegar ao mapa dos 10 primeiros andares da torre, porque o conhecimento do terreno era uma grande vantagem. Ele imaginou todas essas pessoas gananciosas buscando o poder concedido por esta carta. O salão com as relíquias era uma completa bacanal, com cacos de vidro por todo lado, sangue e pessoas brigando. De repente, ouviu-se um grito pedindo que todos parassem. E as pessoas realmente pararam, embora estivessem indignadas com tal declaração. Um homem enorme e musculoso, com uma aparência um tanto ameaçadora, estava nos pedindo para parar. O homem, extremamente indignado com um cachimbo nas duas mãos, não entendeu o que o atleta estava dizendo. O jovem com o martelo também ficou perplexo sobre quem ele iria intimidar. Ele decidiu que uma ameaça deveria ser respondida com outra ameaça. Pelo que ele pagou imediatamente, pois quem gritou para parar lhe mostrou sua força. Seus punhos ficaram maiores e se transformaram em pedra. Todos ao redor ficaram intrigados sobre por que ele já tinha algumas habilidades. Enquanto isso, o musculoso, já ardendo de raiva, exigiu que o tão desejado cartão lhe fosse entregue. Então, um velho de boa aparência apareceu no horizonte, sem nenhuma intenção de concordar com o arranjo.
O atleta tenso não conseguia acreditar no que via. O velho realmente tinha enlouquecido completamente? O avô se apresentou. Seu nome era Min Jong-woo, que significa viver em amizade e fraternidade. Mas o atleta não estava disposto a fazer amizades. Ele gritou com o velho e ameaçou quebrar seu pescoço. Aparentemente chateado, Min Jong-woo decidiu dar uma lição no falastrão. O velho acenou com a mão. Um brilho brilhou em seu olhar transformado. E uma bola de fogo apareceu acima da mão. O atleta assustado não conseguia acreditar que seu avô tinha magia. Enquanto isso, Min Jong já havia lançado a bola de fogo que ele segurava na mão nele. Ele avançou em direção ao agressor como um relâmpago brilhante e flamejante, e só conseguiu lançar uma faísca em seus olhos. Imediatamente o navio foi engolido da cabeça aos pés por uma chama furiosa. E tudo o que restou dele foi um corpo carbonizado e fumegante. Uma nuvem de fumaça subia da boca, que até pouco tempo estivera aberta devido ao espanto. O corpo caiu no chão em forma de cinzas e brasas, o que passou despercebido pelo avô. A menina atrás dele admirava a magia cíclica do avô. Aparentemente eles estão colaborando. Ela ainda era uma colegial. Vestia uma saia curta, uma camisa com um colete e uma jaqueta corta-vento por cima. No entanto, ela também já tinha seu próprio artefato, uma estatueta. A estatueta, no entanto, se transformou em um formidável Anubis, que estava pronto para despedaçar qualquer um que ficasse no caminho de Yuhi. A própria estatueta emitia uma energia mágica de enorme poder. O Anubis que surgiu dela é um cão preto com padrões egípcios dourados brilhantes. Um cão enorme, 2 ou 3 vezes maior que seu dono. Ela entendeu que a superioridade do poder estava do seu lado. Então, com um sorriso doce, mas sarcástico, sugeriu que todos os presentes permanecessem em seus lugares. As pessoas ao redor dela estavam assustadas. Elas claramente tinham muito menos força e experiência em jogos. Assustados, eles largaram as armas, pelo que receberam gratidão de Yuhi. Mas alguém ainda não a ouviu. Ela ouviu passos se aproximando. Todos os presentes olharam para o louco, atônitos. Ele não os notou. Entre as montanhas de lixo sob seus pés, ele procurava relíquias valiosas. Encontrei e tirei o pó. Sua simplicidade e absurdo enfureceram Yuhi, e o alvo do ataque foi escolhido. O ameaçador Anubis parecia ter ficado furioso junto com ela, quebrando o chão em migalhas sob seus pés. Ele recebeu uma ordem de sua amante para destruir o tolo. E então, ele avançou para a batalha, erguendo sua arma de metal afiada para cima. Entretanto, apesar da ameaça óbvia, esse tolo não se moveu. A arma se aproximava rapidamente do inabalável Jin Hek, e foi repelido com um golpe aparentemente sem esforço. A arma de Anubis voou para longe. Isso surpreendeu Yuhi. A arma de Anubis deixou uma marca enorme na queda, na forma de uma rachadura grande no chão, atrás de Jin Hyuk. Todos os presentes literalmente abriram a boca em surpresa. Satisfeito consigo mesmo, Jin Hyuk olhou para todos. Ele zombou do cachorrinho que ficou sem arma. Yuhi começou a vasculhar sua bolsa, de onde retirei várias outras estátuas. Ela despertou mais 4 relíquias. Jin Hyuk demonstrou aparente surpresa. Yuhi ficou ali parada, irritada e suada. E não entendia por que seu oponente estava rindo. Ela parecia um bebê minúsculo entre aqueles valentões de Anubis. Agora Jin Hyuk terá uma luta muito mais interessante contra ela. Ela o lembrou daquele velho, ele achou que havia muitos jogadores nerds. Entretanto, a atitude indiferente de Jin Hyuk a deprimiu ainda mais. E ele continuou a provocar as emoções dela. Mesmo com raiva, ela sabia que ele estava blefando. Ao ouvir isso, Jin Hyuk decidiu lhe dar uma lição. Depois de limpar melhor a relíquia, ele a jogou fora e ativou a relíquia antiga, Tigre entre os Pinheiros. Tudo ao redor do herói explodiu em chamas. E por trás de suas costas apareceu a cabeça de um enorme tigre, o governante das montanhas. Yuhi ficou seriamente assustado com isso. O chão rachou e desmoronou sob as enormes patas do tigre. Seus olhos brilhantes e corpo musculoso inspiravam medo nos animais. Anubis mostrou os dentes. Jin Hyuk acariciou atrás da orelha do animal peludo e raivoso. Agora era a vez dele acenar com a mão. E ordene que a relíquia destrua o oponente. Com um rugido ameaçador, o tigre avançou. As relíquias de Yuhi também avançaram em sua direção com gritos e armas. O tigre levantou sua enorme pata de lã com garras longas e afiadas. E com um só golpe ele derrubou o cão Anubis que avançava contra ele. Os outros cães, com sorrisos terríveis e lanças, correram atrás do primeiro. O tigre soltou um rugido bestial,
mostrando suas presas predatórias. E naquele exato segundo, esta boca foi ocupada com a carne de um dos Anubis. Ele furiosamente rasgou e jogou seus inimigos com a boca suja de sangue. A senhora de Anubis olhava para tudo isso com suor frio no rosto. Porque a fera enorme já estava se aproximando dela. Ela olhou para aquilo com horror, já imaginando como seria despedaçada. Yuhi estava diante do antigo horror que já havia tomado conta de sua mente. E ela caiu de joelhos diante dele. Seus olhos se encheram de lágrimas. Jin-hyuk olhou para o sofrimento da garota com um sorriso no rosto. Ele olhou para a garota tremendo de horror. E orgulhoso de sua vitória, ele pediu que a relíquia fosse entregue a ele. A menina, ainda soluçando de medo, começou a abotoar o casaco como se não entendesse o que ele estava falando. Jin-hyuk se inclinou sobre a garota e exigiu que ela lhe entregasse a máscara de Tutankhamon. Ela lhe disse irritada que aquela máscara era inútil na Coreia. O herói acenou para sua fera com o dedo. O tigre rugiu novamente na frente de Yuhi, soprando um hálito quente nela e mostrando suas presas bem na frente do seu rosto. Ela deixou cair a bolsa. A máscara de Tutankhamon estava lá. Jin-hyuk alegremente segurou a máscara em suas mãos, pensando que havia obtido a segunda relíquia. Yuhi perguntou se ele estava procurando o mapa. Mas Jin-hyuk já havia se esquecido dela no calor da batalha. Ele acariciou seu tigre e o deixou para cuidar de Yuhi. Quem tem tanto medo dessa fera? E não em vão, porque seus enormes músculos, dentes afiados e olhos ardentes inspiravam verdadeiro horror. Jin-hyuk olhou para o resultado de sua batalha. E finalmente ele foi atrás do que veio fazer aqui, já antecipando o poder que em breve receberia. O velho que esperava por Yuhi perguntou o que aconteceu. E ele claramente não esperava que a pessoa ao lado dele não fosse uma garota frágil, mas um Jin-hyuk saudável. O avô estava com muito medo de uma pessoa que pudesse passar por Yuhi. Então eles ficaram parados e silenciosamente olharam para a passagem mágica. Jin-hyuk compartilhou seus pensamentos sobre o que viu e seu avô os confirmou. No entanto, ele disse, tocando o portal, que esta era a primeira vez que ele via algo assim. Recolhendo a mão, ele esclareceu que nem impacto físico nem magia poderiam ajudá-lo a passar. Jin-hyuk também decidiu tocar neste portal. Ele realmente se recompôs e se concentrou em seus pensamentos. E ele conseguiu enfiar os dedos, entendeu como esse portal funciona e como destruí-lo. O velho ficou surpreso com essa linha de pensamento. Jin-hyuk disse que o avô deveria enfraquecer o portal com sua magia até o momento em que ele coletasse todas as relíquias e saísse do portal. O velho suspirou, percebendo o que teria que fazer. Jin-hyuk garantiu que ele teria que trabalhar com o portal de fora e, em troca, traria para seu avô o mapa precioso. O velho não ficou nada impressionado com esse arranjo. Era muito trabalho, mas a recompensa era praticamente zero se ele fosse enganado. Mas Jin-hyuk prometeu devolver o cartão. Com um suspiro, o avô concordou. Ele não tinha outra escolha. O herói tocou o portal. E naquele exato momento, o velho usou magia cíclica na passagem para enfraquecê-la. Suas mãos pegaram fogo e seus olhos brilharam com poder mágico. Ele direcionou toda a sua energia diretamente para o portal, iluminando tudo com flashes mágicos de fogo. E então o portal começou a rachar aos poucos, como vidro. Jin-hyuk cobriu o rosto com as mãos para se proteger dos estilhaços e do fogo e pulou pelo portal. Parando abruptamente, ele ouviu seu avô gritando do outro lado. O velho, suando, gritou para Jin-hyuk se apressar. E Jin-hyuk acenou com a mão e prometeu se apressar, mas do seu próprio jeito. Havia muitas relíquias ao redor, mas não havia vestígios de presença alienígena, ao contrário dos andares superiores. Mas de repente seu olhar foi atraído para uma vitrine. Algo ainda estava quebrado, a espada de ferro do imperador Qianlong estava faltando. Alguém conseguiu abrir a passagem, pegar a espada e não se meter em encrenca. Entretanto, Jin-hyuk pensou que esse idiota havia pegado algumas relíquias de baixo escalão. E finalmente ele mesmo encontrou o que procurava. As moedas da dinastia Li. Ele as apertou em sua mão. Era disso que ele precisava para criar novas habilidades perfeitas. Outras peças também foram necessárias para a fabricação. Molde de fundição de metal persa, olho direito da máscara de Tutankhamon. Jin-hyuk sabia o que estava fazendo. Quando duas relíquias são combinadas, elas começam a interagir. O olho brilhou e a forma se encheu de luz. O herói sabia que tudo tinha que ser pago. Então, iluminado pela luz das duas relíquias, ele pegou um monte de moedas. Quebrou essa conexão. E ele jogou as moedas no chão.
A força da interação das três relíquias gerou uma luz brilhante, e a energia se espalhou com tanta força que Jin Hack teve que cobrir o rosto. Ele estava olhando para a unificação quase impossível, mas bem-sucedida, de três relíquias. Ele obteve a relíquia de altíssima classificação Olho da Verdade. O herói segurava em suas mãos a mais poderosa das 5 relíquias existentes desse nível. No entanto, ele foi ao museu por outra razão. Uma força desconhecida o levantou. Ele ganhou uma nova habilidade. Essa habilidade fora de nível permite que ele copie e armazene várias habilidades, combine-as e crie habilidades mais poderosas. Um poder desconhecido brilhou em seus olhos. De repente, ele ouviu alguém chamando-o do portal e se virou. O velho segurou o portal com todas as suas forças e disse para ele voltar. Jin Hyuk pensou no que precisava fazer para copiar a habilidade do velho. Seus olhos brilharam e um quadro de tarefas apareceu na frente deles. Ele tinha que expor Min Jong-woo. Acontece que o velho escondeu suas verdadeiras emoções a vida toda. Jin Hyuk percebeu que precisava irritar seu avô. Min Jong-woo segurou-se com todas as suas forças. E Jin Hyuk decidiu colocar em prática seu plano de irritar seu avô. Virando-se, ele disse que a ajuda do avô não era mais necessária. O velho não entendia o que estava acontecendo. Jin Hyuk se virou com desdém e disse que os esforços foram em vão. Min Jeong ficou completamente perdido com tal declaração. Será que ele foi enganado? Com uma palavra, Jin Hyuk quebrou a barreira entre eles. E ele disse que todo esse tempo o avô estava desperdiçando mana em vão. Ele parou pensativo bem em frente ao mapa que Min Jong-woo queria colocar as mãos. Jin Hyuk não precisava disso, então, sem pensar duas vezes, acendeu um isqueiro. Essa ação assustou seriamente o velho. Ele apenas ficou boquiaberto. Mas Jin Hyuk foi implacável. Ele segurou o isqueiro aceso em direção ao mapa. E num instante ela foi envolvida em fogo. O avô soltou um grito lamentável. O que ele vinha tentando alcançar há tanto tempo estava queimando diante dele. E no brilho desse fogo estava aquele que havia arruinado tudo em um piscar de olhos. Foi por isso que uma onda de maldições saiu do avô. Até seu rosto ficou vermelho e suas veias saltaram de raiva. Jin Hyuk estava satisfeito consigo mesmo por ter conseguido o que queria. Imediatamente uma nova habilidade brilhou sobre ele. A habilidade Elemento Fogo, copiada de seu avô. Cheio de raiva, Min Jong-woo estava prestes a dar uma lição no bastardo, mirando sua habilidade nele. Mas ele não levou uma coisa em consideração. Jin Hyuk agora também tinha essa habilidade. Foi por isso que o velho ficou extremamente surpreso ao ver que as mãos do menino à sua frente também se iluminaram com fogo mágico. Min Jeong ficou surpreso e olhou com os olhos arregalados para seu oponente. Um monstro apareceu diante dele, não apenas roubando sua habilidade, mas também a fortalecendo 100 vezes mais. Suor frio escorria pelo rosto do velho. Jin Hyuk ordenou que ele o obedecesse se quisesse andar pelos andares da torre com calma. Então Jin Hyuk saiu do prédio do museu. Ele pensou em como viu poucos nerds no museu e nenhum deles queria arriscar suas vidas. Como eles vão progredir se não estão dispostos a arriscar absolutamente tudo? O avô concordou em cooperar com um jogador tão forte, e Jin Hyuk ordenou que ele e sua garota subissem de nível. Jin Hyuk entendeu que agora ele tinha que dominar o máximo possível das habilidades e capacidades mais poderosas. E ele deve possuí-los sozinho. Seus pensamentos foram interrompidos por um estômago faminto e roncando. Seu olhar caiu sobre o café mais próximo. Ao entrar, seu olhar foi imediatamente atraído para os rapazes discutindo as últimas novidades. Literalmente todos os clientes do café se aglomeraram em volta da TV. O correspondente disse que muitos feridos e mortos foram retirados do Museu de Seul. E tal bacanal está acontecendo em todos os museus do mundo. Jin Hyuk pensou que não era de se admirar que todos estivessem correndo para colocar as mãos nas valiosas relíquias. E então, a TV mostrou imagens de câmeras de vigilância, capturando Jin Hyuk no calor da batalha com os Anubis. Ele ouviu que as pessoas ao seu redor já o estavam reconhecendo. Precisamos pensar em camuflagem. Seus pensamentos foram interrompidos por um repórter falando sobre uma associação de funcionários públicos despertos que tinham habilidades. Ele não esperava que o Estado assumisse tudo isso tão rapidamente. Girando sua bebida no copo, ele ouviu com uma expressão séria o líder da associação falando na televisão. O líder, Han Sang-jin, parecia um adulto alto, mas forte, com uma enorme cicatriz no rosto.
Jin Hyuk ouviu que os funcionários do governo queriam contratar todos os voluntários com habilidades por muito dinheiro e bons títulos. No entanto, o mais importante para o Estado era tirar uma pessoa das ondas do rádio. O governo concordaria com qualquer uma de suas condições, desde que ele se juntasse à associação. Todos ficaram unanimemente surpresos com a proposta feita ao estranho. Mas Jin Hyuk tinha seus próprios pensamentos sobre o assunto. Ele não estava absolutamente interessado em tal proposta. Han Sang-jin queria ter um jogador forte como trunfo na manga. Mas por que ele é o responsável pela associação? Se ele tem uma habilidade forte, Jin Hyuk definitivamente deve obtê-la. O relógio bateu 7 horas, e isso chamou a atenção do herói. Toda vez que o ponteiro das horas apontava para uma nova hora, a torre de testes se abria. O herói passou pelo portal para uma torre aberta, onde já havia bastante gente. Ele ficou entre eles e ouviu a agitação. Parece que ele estava entre um grupo de recém-chegados. Todos os jogadores receberam uma bolsa com 100 moedas de ouro ao entrar na torre. Eles receberão o restante da moeda dos fluxos. Trapaça é punível. Nosso herói já está acostumado com tais regras. Os jogadores que escalaram a torre são conectados às pessoas de fora da torre por um sistema de streaming. Os espectadores assistem a vídeos de jogadores cujas habilidades lhes permitem escalar a torre. E quanto mais popular você for, mais rico você será. A multidão, ouvindo essas regras, moveu-se em todas as direções. Jin Hyuk se viu no meio da multidão, sendo constantemente esbarrado por alguém. Mas ele próprio não tinha pressa. Ele não seria o primeiro a começar a enviar vídeos e compartilhar sua experiência com outras pessoas. Seu olhar estava direcionado para uma direção completamente diferente daquela para onde a multidão estava correndo. Ele se lembrou de quanto tempo passou acumulando experiência nos andares inferiores da torre. E lá, tendo iluminado as runas antigas, ele percebeu que estava aumentando o nível do seu herói de forma completamente incorreta. Então ele teve que decidir por um ato terrível. Exclua o personagem e comece a subir de nível novamente. Tendo apagado toda a sua experiência, ele prometeu a si mesmo que na próxima vez ele definitivamente iria até o fim. As memórias de 6 anos atrás ainda estavam tão frescas. Ele pensou, parado em frente aos portões do labirinto do Minotauro. Neste labirinto, ele conseguiu encontrar tudo o que precisava para o nivelamento inicial. Então, sem uma chave, ele entrou nas runas. E o portão cedeu. Com um forte empurrão, ele as abriu. Lá dentro, tudo estava exatamente como ele se lembrava. Abóbadas, baixos relevos, piso rachado. E até as borboletas-sol que ele tanto amava. Aqui ele percebeu que não estava sozinho no labirinto. Na frente dele estava um grupo de jogadores, diante dos quais estava uma garota frágil e bonita. Sorrindo, ela o cumprimentou e disse que quando viu o labirinto aberto, ela e seu grupo também decidiram ir até lá. 10 minutos antes, esse grupo de pessoas estava perto do labirinto e viu Jin Hyuk abrir o portão sem chaves. E o estranho é que ele não foi com todos os outros, mas imediatamente se dirigiu para o labirinto. A menina pensou um pouco e concluiu que o começo do jogo é o mais importante. E como até mesmo um iniciante já havia descoberto esse labirinto, não era tão difícil. O grupo entendeu que ninguém compartilharia itens com eles de graça. Por isso, a menina decidiu levá-los e deixar aquele que abriu os portões dentro das paredes do labirinto para sempre. E agora ela estava na frente de Jin Hyuk e lhe garantiu que atravessar o labirinto acompanhado seria mais divertido e seguro. Depois de examiná-la, Jin Hyuk viu que ela tinha uma habilidade útil para ele: comunicação, que definitivamente lhe seria útil no futuro. O cara atrás de Hana se apresentou. Seu nome era Jang Chul-sik. E ele desistiu do jogo antes mesmo de passar do primeiro andar. Os outros também começaram a se apresentar. Uma das garotas do esquadrão, Hee-min, estava apenas no primeiro andar, a segunda, Jang-mi, chegou ao terceiro. O rapaz loiro, Jeon Min-guk, nunca havia atuado antes. E o rapaz de óculos, do Guan-woo, também nunca havia atuado antes. Sorrindo brilhantemente, Kang Jin-hyuk também se apresentou. Entretanto, ele pensou que com tais habilidades eles seriam mais adequados como inimigos. E então Park Hana de repente se agarrou a ele. Segurando a mão dele com mais firmeza, ela perguntou quantos andares ele tinha subido. Jin Hyuk sentiu como se estivesse usando sua habilidade de comunicação com ele. Então ele rapidamente a empurrou para longe de si, evitando dar uma resposta precisa.
Ela certamente não esperava que ele conseguisse resistir à sua habilidade. Então, sorrindo docemente, pedi que ele ao menos me contasse sobre as características do labirinto e os monstros locais, ao que ele concordou sem prazer. Parado bem no meio do corredor, Jin Hyuk anunciou que o labirinto muda periodicamente sua estrutura. Aparentemente ninguém, exceto Hana, entendeu. Mas naquele exato momento, o chão começou a tremer sob os pés de toda a equipe. Os novatos correram horrorizados, sem entender o que deveriam fazer agora e o que estava acontecendo. Hana também ficou horrorizada. Como ela pôde calcular tão mal? Este é o labirinto do primeiro andar. A parede bem na frente dela começou a se mover, ameaçando prendê-la. Com um salto brusco, ela escapou desse destino infeliz. Mas então, uma laje de concreto começou a cair sobre um dos membros da equipe. Caiu com um estrondo ensurdecedor, levantando enormes nuvens de poeira. Todos, exaustos, tentavam escapar desse infortúnio. Jiang Chu ficou furioso. Sem entender como tais labirintos poderiam existir no primeiro nível, Mina desapareceu. Sacudindo a poeira calmamente, Jin Hyuk ficou surpreso ao ver que eles nunca tinham visto labirintos assim antes. Assustada, Hana decidiu que era hora de ir embora, pois estava ficando muito perigoso. Ela se virou para sua companheira de equipe com habilidades de navegação. Mas ela, com os olhos cheios de lágrimas e horror, disse que sua habilidade não funciona aqui. Suor frio apareceu no rosto abatido de Hana. Jin Hyuk apenas olhou para a briga deles com desdém. Foi tolice confiar em habilidades de navegação aqui. Hana ficou completamente furiosa por causa da desesperança da situação. Ela gritou furiosamente para Jin Hyuk. Virando-se para ela, ele recebeu acusações bem na cara dela de que quase todos morreram ali por causa dele. Os novatos começaram a concordar com o líder, colocando toda a culpa em Jin Hyuk. Mas ele não conseguiu alcançar a voz da razão, dizendo que não foi ele quem os trouxe aqui. Hana ficou horrorizada ao perceber que a ideia era realmente dela. No entanto, os novatos nem deram ouvidos a Jin Hyuk e pegaram suas armas para lhe dar uma surra. Mas seus planos foram frustrados por um enorme machado que afundou no chão. A onda de choque derrubou Minguk. Hyemin gritou e chorou de medo, e o garoto de óculos simplesmente assistiu a tudo isso com a boca aberta. Um minotauro gigante e furioso estava correndo direto na direção deles. Eles se colocaram em prontidão para o combate da melhor maneira possível, embora ninguém acreditasse que pudessem vencer. 10 vezes maior que eles, o touro gritou furiosamente, brandindo seu machado. Hana empalideceu e já se resignou ao fim que se aproximava. Então Jin Hek passou correndo por eles, atônito de medo. Tudo o que viram foi o minotauro mirando e balançando seu enorme machado nele enquanto corria. Um segundo depois, o machado segurado pelo touro caiu no chão. No entanto, Jin Hyuk de alguma forma conseguiu se esquivar pulando acima do local do golpe. Então, enquanto pairava no ar, também adquiriu uma habilidade secreta: pular. Jin Hyuk desviou de todos os ataques do Minotauro saltando. Ele deslizou pelo chão. Enquanto respirava furiosamente, ele balançou seu machado. Com os golpes, a poeira subiu em colunas e o chão desmoronou. A cada vez, Jin Hyuk tentava desviar cada vez mais para ficar mais perto da arma da fera. A equipe olhou para ele com medo e boquiaberta. Eles não entendiam por que ele estava fazendo isso. Hana não tinha rosto algum. Jin Hek respondeu ao sorriso furioso do touro com um sorriso satisfeito, o que deixou o Minotauro cada vez mais irritado. E agora o machado estava em sua garganta. Jin Hyuk desviou no último momento, ainda derramando uma gota de sangue, pelo qual recebia um aumento na estatística de destreza. Mas estava na hora de parar com essa esquiva por uma questão de estatísticas, porque estava ficando muito perigoso. Jin Hek viu seus companheiros encolhidos contra a parede, tentando escapar do Minotauro. Nana supôs que se eles se movessem ao longo da parede, mais cedo ou mais tarde encontrariam uma saída, então todo o grupo foi atrás dela. Ela nem percebeu como Jin Hyuk se aproximou dela e perguntou bem no ouvido dela se ela estava fugindo. Hana se virou para ele, com os olhos arregalados de medo, e ela congelou. Ela viu Jin Hyuk na frente dela, calmo e sorridente, e atrás dele um Minos enfurecido. Em uma fração de segundo, ele agarrou a mão dela e a puxou para longe do lugar onde a fera louca estava prestes a atacar. Seus companheiros de equipe só tiveram tempo de gritar. Alguém caiu no chão com medo e até começou a pedir ajuda à mãe. Jin Hyuk continuou tirando sarro de Hana, mas aparentemente ela nem o ouviu. Ela apenas olhou para o touro cheia de raiva incontrolável e não conseguia se mover.
Mas então a parede atrás do Minotauro começou a se mover, exatamente onde Jin Hyuk e a equipe de Hana estavam. O muro se fechou bem na frente de seus narizes, separando-os da fera aterrorizante. E não importava o quanto Minos batesse naquela parede com seu machado, ele não conseguia mais penetrá-la tão facilmente. Todos tentaram recuperar o fôlego, pelo menos agora. Hana não entendia por que Jin Hyuk estava fazendo isso. E ele, por sua vez, não entendia que tipo de bobagem ela estava perguntando a ele era uma presa fácil. Agora eles podem finalmente descansar até que Minos os encontre novamente. Ana perguntou histericamente quanto tempo mais eles ficariam ali, ao que ela recebeu a tão esperada resposta: um mês inteiro. Ela se sentiu mal com isso, suas pernas fraquejaram, Jung Shol a ajudou a não cair completamente. Ela queria ir separada de Jin Hyuk para que Minos não o seguisse, mas isso só o fez rir. Eles não achavam que uma caminhada sem guia seria muito mais miserável? Girando em suas mãos uma faca apanhada no chão, Jin Hek disse que conhecia aquele labirinto melhor do que ninguém, inclusive onde ficava a saída. Rangendo os dentes, Hana ainda concordou em ir mais longe com ele. Mas aqui está o problema. O herói com um sorriso não pior que o do monstro lembra que vale a pena pagar por tudo. E ele levou a lâmina que encontrou direto ao nariz da garota. Sua exigência era tirar todo o dinheiro deles. Enquanto isso, outro garoto lutava bravamente na caverna dos Goblins. E não esqueci de fazer o streaming de lá. Mais tarde, ao assisti-lo novamente em seu laptop, ele ficou feliz ao ver que o vídeo estava ganhando popularidade rapidamente. Sua equipe também estava feliz. Seus rostos mostravam claramente felicidade pelo lucro que viria com tal transmissão. Eles conseguiram editar o vídeo para que a rápida limpeza da caverna dos Goblins pela equipe parecesse o trabalho de apenas uma pessoa. Porém, a felicidade não durou muito. O rapaz de óculos chamou Myung-hwan para o monitor. Eles não conseguiam acreditar no que viam, pois a audiência dos seus vídeos estava caindo rapidamente devido ao novo streaming carregado. Myung-hwan não acreditava que o que foi feito no novo vídeo fosse verdade. Sem perder tempo, Jin Hek enviou seus camaradas para buscar coisas úteis: lenha seca, um lugar para passar a noite. Enquanto eles ferviam de raiva, ele apenas riu e acenou com a mão para eles. Quando eles partiram, ele também decidiu não ficar parado e, portanto, decidiu se acomodar com o ouro que havia minerado e ir até a loja de jogos. Lá ele coletou vários objetos, um por um, que não tinham valor. Mas ele sabia o que estava comprando, então decidiu combiná-los. Boa sorte! Ele recebeu uma nova relíquia, a Roda da Fortuna da Rainha da Fortuna. Ele imediatamente usou esta relíquia para aumentar sua sorte para 100%. Jin Hek 10 pergaminhos de bônus com porcentagem de sorte extremamente baixa. Ele aplicou tudo isso em sua lâmina. Todas as 10 melhorias foram bem-sucedidas. Agora ele tem uma nova arma, uma adaga velha de nível máximo. Enquanto ele olhava para sua espada, um ícone apareceu indicando que sua conquista seria enviada para a lista de fama. Depois de 10 dias, os companheiros de equipe de Jin Hyuk pareciam infelizes. Eles se sentaram e olharam para seus pertences miseráveis, uma pequena fogueira e uma cama de musgo. Eles estavam obviamente famintos, porque a única comida que havia era musgo e cogumelos nojentos. A fuga constante do Minotauro os havia esgotado completamente. Elas só eram interessantes para Jin Hek por causa de sua nova adaga. Desesperada, Hana tentou encontrar pelo menos alguma informação sobre Jin Hyuk, mas foi tudo em vão. Ela segurou a cabeça desesperadamente. Todas as tentativas de obter informações foram infrutíferas. Talvez pelo menos um irmão da Guilda dos Corvos possa ajudá-la? Ela ficou decepcionada porque teria que esperar mais 3 semanas por ajuda. Então ela e Jiang Shu sentaram e olharam para Kang Jin-hyuk dormindo no musgo. Jiang Chol teve a ideia de matá-lo ali mesmo, e até pegou uma pedra e a jogou sobre sua cabeça. Mas Hana o convenceu de que isso não era uma solução, já que Jin-hyuk poderia evitá-lo. Então ela tirou da bolsa uma picada de abelha venenosa, cuja saliva poderia matar até 100 trolls. Ela decidiu jogar pelo seguro. Ao ver cogumelos no jantar novamente, Jin Hek já começa a sentir náuseas. Hana lhe disse sarcasticamente que se ele quisesse comer melhor, deveria ir caçar. Jin Hyuk entregou seu prato de casca de árvore para sua porção, e com os palitos de osso ele colocou o cogumelo na boca. Hana e Jiang Chu olharam para ele com avidez, já antecipando o gosto de sua vitória envenenada. Mas então o prato de casca com cogumelos caiu das mãos de Jiang Chol, e ele começou a tossir uma espécie de líquido preto.
Hana assistiu horrorizada enquanto seu parceiro sufocava e morria dolorosamente. Envenenado, Jang Chol caiu no chão se contorcendo de agonia. E Hana pulou sobre ele, assustada e surpresa. Jin Hyuk a pegou, envenenando a comida. E agora não fazia mais sentido ela tentar dar rodeios e desculpas. Ele trocou as tigelas enquanto eles não estavam olhando, então não foi ele quem foi envenenado. Ele também a pegou fazendo uma transmissão oculta, o que era contra as regras do jogo. Rangendo os dentes e quase soluçando, Hana olhou diretamente nos olhos dele. Sem hesitar, Jin Hyuk registrou uma queixa contra ela. Uma verificação de 1 minuto revelou de fato múltiplas violações de Hana, e também as violações de suas amigas, que ela atraiu para assistir à transmissão. Ainda sem se recuperar do choque, ela se virou e congelou no lugar. Bem na frente dela e de Jin Hyuk estava Minus. Quando ele os descobriu, ele gritou de raiva. Hana imediatamente se escondeu atrás do forte e ágil Jin Hyuk, que já havia salvado da morte nas garras de um touro muitas vezes. Suas tentativas de ajudá-la e salvá-la não tiveram sucesso. Jin Hyuk foi implacável. Olhando diretamente para ela, ele disse que não precisava dela agora, porque já havia recebido a habilidade dela. Ela tentou manipulá-lo, dizendo que seu irmão estava em uma guilda de alta classe e que ele definitivamente a vingaria. Mas Jin Hyuk sabia que ele era mais forte do que qualquer guilda. Antes que ela pudesse terminar de falar, o machado do Minotauro destruiu o chão bem debaixo dos seus pés. Jin Hyuk, no entanto, habilmente desviou desse golpe. Ele pegou sua lâmina bombeada com mais firmeza nas mãos e decidiu mostrar na prática quem deveria ter medo de quem. Com toda a sua força, ele atingiu o touro bem na cabeça com tanta força que o touro abriu bem a boca. Sem hesitar 1 segundo, ele correu para a melhor posição para o próximo ataque. E o próximo ataque foi lançar Minus com um enorme jato de chamas, o que ele claramente não esperava. Enfraquecido, o touro caiu sobre um joelho. Jin Hek entendeu que em pouco tempo a fera seria derrotada. Enquanto isso, o Minotauro ativou sua habilidade final, Berserk, e soltou um grito furioso. Minus ganhou poderes incríveis mais 30% em todas as estatísticas e também ganhou inteligência. Jin Hyuk olhou para ele com determinação, mas Hana não sabia o que fazer com aquilo e ficou com muito medo. Vapor saía das narinas de Minus. Seus olhos estavam vermelhos e sua crina esvoaçava atrás dele, uma visão aterrorizante. Após ganhar a habilidade de falar, ele jurou que iria espalhar essas pessoas pelas paredes. Contudo, isso não assustou o herói nem um pouco. Ele ficou diante da fera e continuou de pé, segurando sua lâmina mágica. Jin Hyuk ficou tão animado que ficou cada vez mais alegre. Eles entraram em batalha. Kang Jin Hyuk repelindo ataque após ataque, faíscas voando do metal rangendo. A velocidade dos ataques era furiosa, mas ele conseguiu refletir todos eles. Hana assistiu a essa apresentação escondida. Ela achou uma loucura que Jin Hyuk não estivesse mais se esquivando, mas lutando com força total. Ela não entendia como ele conseguia sorrir em tal situação. Mas ele gostou do aumento lento, mas constante nas estatísticas. De repente, o touro fez uma cara de total incompreensão. A enorme pedra que ele havia levantado com seu machado foi cortada ao meio bem na frente de seu nariz. Força e agilidade aumentadas deram a Jin Hek uma velocidade inimaginável. Então, ele não só conseguiu desviar de ataques, mas também desferiu seus próprios golpes fortes. Mais uma vez, o touro brandiu o punho em direção ao herói. E antes que o punho pudesse alcançar alguns centímetros, ele congelou. Minus adormeceu. Hana pensou que esse era o fim, mas lhe disseram que era apenas o fim da habilidade. E depois disso, o animal entrou em hibernação por um dia. O fim ainda estava longe. Eles ainda tinham 20 dias para passar juntos. E todos esses 20 dias se passaram em um só. Jin Hek aumentou suas estatísticas, Minus os atacou. Durante esses 20 dias, a habilidade foi aprimorada ao mais alto nível, e agora, o touro não representava mais nenhuma ameaça. Quanto mais furioso ele ficava, mais as estatísticas de Jin Hek aumentavam, e essa fúria nunca foi suficiente para dominá-lo. Durante a batalha seguinte, o rosto de Minus subitamente ficou distorcido. Jin Hyuk acertou um soco surpresa bem no queixo, nocauteando o enorme touro. Finalmente ele o venceu. Agora era hora de lidar com Han, que a assustava seriamente. Ela ficou surpresa ao ouvir a notícia de que Jin Hyuk estava recrutando trainees. Ela estava pronta para dar qualquer coisa só para conseguir o estágio.
E Jin Hyuk não iria perder essa oportunidade, intimidando a garota ao se aproximar dela. Sem saber o que mais lhe oferecer, ela decidiu histericamente dar o que havia de mais valioso: o anel de Braham. Ela agarrou-se à perna dele e chorou, só para que ele a possuísse. E ele aceitou, mas disse que era preciso fechar um acordo, mas não no papel. Ao combinar as habilidades de comunicação e magia de fogo, ele recebeu uma nova, a Marca da Destruição. Agarrando-a pelo ombro, ele estava prestes a marcá-la. Finalmente, um portão aberto apareceu, conduzindo para fora deste labirinto perigoso. Finalmente, sentada na grama e sentindo a luz do sol, Hana conseguiu relaxar. Ela ficou muito feliz ao receber 5.000 moedas por completar o labirinto. Mas a felicidade não durou muito. Jin Hyuk exigiu todas as moedas dela. Isso deixou Hana triste, mas também o deixou feliz. Só faltava uma coisinha a fazer. Agora ela também tinha que entregar o anel para ele em 2 dias. E a marca, a mão dele atravessando todo o rosto dela, a lembrou desse dever. A notícia dizia que muito em breve uma das guildas iria derrotar o chefe do terceiro andar. O rosto de Jin Hyuk escureceu com a notícia. A guilda coreana não estava com muita pressa. Ele pensou que eles queriam obter muitos recursos, mas suas memórias daquele andar ainda estavam frescas, e eles queriam pagar com suas vidas pelos recursos que receberam. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fez foi tomar um banho e decidiu escrever para seus velhos amigos do jogo, informantes de confiança. O encontro foi marcado em um café. Imagine a surpresa de Jin Hyuk, porque seus amigos na vida real não eram como seus personagens no jogo. Ele ficou satisfeito porque eles ainda se davam bem. Como ele se sentiu envergonhado pelo antigo apelido quando se apresentaram um ao outro. Seus amigos eram tão brilhantes que Tai Min não conseguia parar de sorrir. Yeonhwa também apoiou o bom humor geral. Finalmente, ele conheceu pessoas com quem se sentia confortável. Pensou enquanto se sentava à mesa com elas. Tae-min ficou surpreso que Jin Hyuk ainda não tivesse feito o teste especial. Sua boca se abriu. Ele não sabia de nenhum teste. Eles pegaram um táxi e foram até a torre para fazer o teste. Enquanto dirigiam o carro, seus amigos lhe contaram que um teste havia sido introduzido para chegar ao segundo andar da torre, porque o número de mortes de recém-chegados estava aumentando drasticamente. Aqueles que passaram no teste receberam um código de confirmação, que foi tatuado em seus pulsos. Jin Hyuk imediatamente pensou que o chefe da associação estava simplesmente reunindo pessoas com habilidades poderosas dessa forma, o que ele decidiu usar a seu favor. Depois que a associação foi criada, jogadores com pontuações altas imediatamente começaram a receber ofertas das principais guildas. Portanto, 3 tipos de pessoas se reuniram no local do teste. Aquelas que querem ganhar o direito de entrar na torre, repórteres e aqueles que conhecem esses jogadores, e aqueles que querem mostrar seu direito de entrar para o mundo inteiro. Assim que entraram na área de testes, Jin Hyuk e seus amigos testemunharam seguranças afastando a multidão de pessoas na frente de jogadores de alto nível. Entretanto, Jin Hyuk não tinha intenção de sair do caminho. Park Ha-jin correu para o confronto. Apontando o dedo para Jin Hyuk, ele exigiu que ele lhes desse passagem. Examinando com sua relíquia, Jin Hak viu que, para copiar as habilidades desse cara rude, ele precisava ser provocado. Hana, irmã de Park Ha, assistiu à iminente altercação com horror. O irmão dela continuou gritando e apontando o dedo. É por isso que Jin Hyuk o agarrou pelo dedo. E girou até ouvir um clique. Mais precisamente, ele quebrou. Enquanto Park Ha gritava e xingava, Jin Hyuk bebia água calmamente. Park Ha estava prestes a bater nele. Mas levei um jato de água bem no rosto. Esfriou seu ardor. Com um salto brusco, ele queria derrubar Jin Hyuk no chão, mas calculou mal, não esperando tamanha velocidade de movimento. Então, cercado por espectadores, ele caiu lamentavelmente no chão. Kim Ji-tae, um homem enorme, de altíssimo nível, uma celebridade mundial, aproximou-se do barulho. Ele tentou acalmar Jin Hyuk, mas foi descaradamente rude com ele, não nos lembrando com muita delicadeza de suas maquinações obscuras com suprimentos de ginseng. O que também irritou Ji-tae. De repente, paredes negras começaram a aparecer ao redor dele. A habilidade masmorra. Os demais apenas observavam o que estava acontecendo com a respiração suspensa. Jin Hyuk exigiu 10 masmorras de Ji-tae em troca de informações. O ginseng que eles haviam discutido antes tinha excelentes propriedades de restauração de energia, mas tinha um efeito colateral desagradável. Envenenamento mágico.
Havia 3 itens que poderiam ajudar a combater esse efeito negativo. Um deles era a raiz de mandrágora, e Jin Hack sabia onde obtê-la. Jitai ficou chocado porque suas palavras correspondiam aos dados da inteligência. Assustado, ele decidiu atacar Jin Hyuk com medo, colocando uma lâmina em seu rosto. O preço de 10 masmorras era muito alto, e isso deixou Jitai furioso. Mas Jin Hyuk não só não estava com medo, como sorriu predatoriamente para seu oponente, fazendo-o interpretar mal. Ameaçando-o com sua lâmina, ele disse que tanto o acordo quanto a vida de Jite estavam em suas mãos. Enquanto isso, uma briga também estava acontecendo do lado de fora da masmorra. Mas ela parou abruptamente quando a masmorra desmoronou e os dois saíram. Jin Hyuk imediatamente tentou tranquilizar seus amigos dizendo que tudo estava bem e sob controle. Entretanto, tudo isso não deu paz a Pak Ha. Ele queria vingança. Isso enfureceu Ji-tae ainda mais. E num acesso de raiva, ele levantou o homem baixo e grosseiro pelo pescoço. Engasgando, seja de raiva ou da mão em sua garganta, Pak Ha murmurou que entendia tudo. Jit jogou-o no chão como se fosse um pano e saiu sem se virar. Pak Ha estava furioso com a maneira como estava sendo tratado. Satisfeito consigo mesmo e por ter obtido sua habilidade, Jin Hyuk também foi embora. Ele entrou na sala onde o teste seria realizado. Havia vários cristais de tamanhos diferentes ali. O estagiário disse para começar assim que estivesse pronto. Ele ficou imediatamente impressionado com o fato de que jogadores comuns não conseguiam nem ativar uma pedra de nível médio. Jin Hyuk balançou sua lâmina com mais força e ativou a Onda de Poder. E ele cortou o cristal ao meio. Permaneceu no suporte, fumegando devido aos poderes mágicos investidos nele. O estagiário não tinha ideia de que isso seria possível e queria relatar tudo imediatamente aos seus superiores. Jin Hyuk educadamente pediu que ele relatasse esse incidente e sua alta posição aos seus superiores somente depois de uma semana. Mas após a insistência do estagiário, ele o ameaçou com sua lâmina e recebeu concordância com suas condições. Na saída do estágio, Jin Hyuk encontrou Hana e lhe deu o anel prometido. Depois disso, Hana exigiu que a marca fosse removida dela. No entanto, Jin Hyuk não deu a mínima para seus pedidos. Seus amigos o encontraram na rua e perguntaram sobre sua patente. Eles ficaram surpresos com a mentira sobre a classificação mais baixa recebida, mas esperavam algo completamente diferente. Enquanto o colocavam no táxi, lembraram-no de que havia um segundo teste que precisava ser feito na torre. O teste em si consistia em ir a uma das masmorras da torre. E você podia escolher qualquer nível de dificuldade, até mesmo uma masmorra com orcs e goblins. Mas Jin Hyuk tinha planos completamente diferentes. Ele iria até as ruínas antigas localizadas no primeiro andar. Durante 11 anos de jogo e mesmo agora, quando ele já existe na realidade, ninguém conseguiu passar por essa zona proibida. Depois de reunir todas as coisas de que precisava em uma mochila enorme, ele foi jogado no primeiro andar da torre, na Morada dos Caídos. Ele estava localizado nas ruínas da montanha, um lugar maravilhoso com muitas pedras e cachoeiras. Ele não estava sozinho ali, porque, tendo a patente mais baixa, não tinha o direito de ser autorizado a ficar ali sozinho. Uma das pessoas reunidas no grupo perguntou a Jin Hyuk como ele chegou ali. A resposta era óbvia. Era preciso dinheiro e o estranho concordou. Sorrindo, ele mostrou seu celular a Jin Hyuk, em cuja tela estava exibida uma foto de sua família, como se quisesse dizer que estava ali apenas por eles. Jin Hyuk garantiu que não havia necessidade de se preocupar, que para onde quer que fossem, todos retornariam ilesos. Finalmente, todo o grupo chegou às ruínas, onde deveriam esperar pelo grupo de ataque. Jin Heko recebeu uma placa com recompensas especiais para a primeira pessoa que conquistasse a torre. Ele recebeu 2 habilidades: Coração Frio, manter a calma em situações críticas, monopolização. A maior recompensa pela missão se ela for concluída sozinho. Ele imaginou que receber qualquer uma das recompensas na torre era um tipo especial de sorte, então as novas habilidades eram perfeitas para ele. De repente, a praça onde todos estavam foi iluminada por uma luz brilhante, na qual era possível ver as silhuetas das pessoas. Da luz surgiram mágicos. Um grupo de ataque. O líder do grupo caminhou na frente de todos. Todos, exceto Jin Hyuk, olharam para eles com a boca aberta. Song Jung-hwan, o líder do grupo, parecia um soldado sério em sua armadura de aço. Mas, para ganhar suas habilidades,
Primeiro, era preciso ganhar sua confiança. Jin Hyuk sabia o quão difícil seria ganhar a confiança dele. Entretanto, ele ficou muito surpreso que o líder de uma das melhores guildas tivesse um nível tão baixo. Liderados por um dos magos que empunhavam um cajado, eles avançaram cada vez mais para o interior das ruínas. Já estava escurecendo, e o mágico ativou seu cajado para iluminar o caminho de todos. Um enorme salão estava visível, completamente coberto de monstros mortos pelo grupo de ataque. Os recém-chegados agarraram suas mochilas com mais força e examinaram a imagem assustadora que se abria diante deles. Jin Hek olhou para o grupo de ataque e não conseguia entender como eles não sofreram nenhuma perda, mesmo tendo matado tantos monstros. Eles o empurraram por trás e gritaram para que ele não se esquecesse de seus deveres como porteiro. Mas o que mais ele poderia esperar com a patente mais baixa? Jin Hyuk teve que ajudar estrangeiros. Eles vestiam armaduras douradas e brilhantes. Um plano surgiu em sua mente para encontrar alguém. Então, sem pensar duas vezes, ele se aproximou de um dos cavaleiros de armadura e lhe entregou um copo de água gelada. O cavaleiro tirou o capacete e, por baixo dele, estava uma linda garota loira. Ela vinha de uma família aristocrática, tinha muitas habilidades e era uma das jogadoras mais famosas da Europa. Ele olhou para ela enquanto ela bebia e pensou que, obviamente, com ela o grupo de ataque não teria perdas. Jin Hyuk decidiu verificar seu status como alvo e o que era necessário para copiar suas habilidades. Era necessário salvá-la. Sorrindo para ele, ela estendeu o copo vazio. Eu gostaria de receber a habilidade dela de patrocínio do céu, mas para isso ela precisa ser salva, nas condições mais difíceis. De repente houve uma comoção, o líder da guilda parecia extremamente preocupado. Sentinelas mortas jaziam diante dele. Alguém ativou o sistema de segurança das ruínas. Uma bomba de dormir. O chefe só conseguia agarrar a cabeça. A bomba estava em modo de combate. Agora ele enfrentava uma escolha difícil: evacuar os civis e perder sua liderança na guilda, ou aceitar a luta. Assumindo total responsabilidade, ele decidiu lutar. Lute com confiança em Santa Teresa. Boatos já haviam se espalhado entre os outros membros da guilda de que os guardiões das ruínas haviam despertado. Um arqueiro parado um pouco afastado de todos gritou que tudo estava sob controle se você ouvisse o líder. Mas então, uma enorme mão de ferro de um guarda apareceu da escuridão acima dele. Um momento depois, ele se foi. Ele morreu diante dos olhos de seus companheiros de guilda. O pequeno grupo deles estava cercado por guardas. O chefe da guilda dava ordens sobre quem deveria avançar e quem deveria ficar na retaguarda. Os recém-chegados desorganizados se perderam e lentamente se reuniram. Entretanto, a primeira linha de defesa já havia sido construída graças ao comandante. O mágico ativou a distribuição de buffs. Não havia necessidade de esperar que os guardas atacassem. O salão imediatamente explodiu com o clangor de armas contra escudos. Os jogadores solo estavam cada vez mais pressionados, pedindo ajuda. Outros magos também insistiram que jogadores solo precisavam de apoio. Mas o líder não deu ouvidos, porque haveria baixas de qualquer maneira. Os jogadores solo já estavam desesperados, perceberam que estavam abandonados e cercados por guardas. Eles choraram ao ver sua morte iminente. Mas Santa Teresa veio em seu auxílio. Com alguns golpes poderosos, ela dispersou todos os guardas. Com o canto do olho, ela percebeu que os guardas já haviam invadido as partes não combatentes das ruínas, onde estavam os jogadores fracos. Não havia quase nenhum sobrevivente na retaguarda. O homem que veio aqui por sua família se pressionou contra a parede, aceitando sua morte com um sorriso. Mas Jin Hyuk prometeu que voltaria para casa e, com sua lâmina, cortou o guarda na frente do chefe da família em pequenos pedaços. O segundo guarda já havia se aproximado dele, mas Jin Hek não era estranho à agilidade. Ele desviou do golpe, virou-se e usou sua magia de fogo. O segundo guarda foi derrotado e não havia mais ameaça no acampamento. Então Teresa apareceu do nada e, em um instante, puxou o pai da família para longe do perplexo Jin Hek. Ela lhe disse que não fazia sentido ameaçar trabalhadores comuns com armas e que, muito provavelmente, fora ele quem havia acordado os guardas e agora estava preso. Ela queria tomá-lo como refém, mas ele continuou se esquivando, e ela estava com medo de machucá-lo. Ela estava tão brava que não ouviu a desculpa de Jin Hyuk. Esquivando-se dos ataques dela mais uma vez, ele a derrubou no chão. Foi somente quando a lâmina estava no nariz que ela finalmente o ouviu. O pai da família correu imediatamente, dizendo que Jin Hyuk, pelo contrário, o salvou. Compreendendo tudo instantaneamente,
Ela se levantou e começou a se curvar em sinal de desculpas. Como ele e Jin Hyuk precisavam de itens raros no mesmo lugar, ele propôs uma aliança com Teresa. Contudo, o líder tinha planos completamente diferentes para Teresa. Ele não queria deixá-la ir. Tendo demonstrado seus direitos, o líder finalmente concordou em deixar Teresa ir antes da batalha com o chefe final. Ela concordou com os termos dele, e com um olhar de cachorrinho, implorou que ele levasse um carregador consigo. Os carregadores assustados não queriam acompanhá-la para a morte certa, mas Jin Hack se ofereceu. Eles tentaram de tudo para dissuadi-lo, mas ele foi inflexível. Ele também fez uma comédia dizendo que estava fazendo isso por muito amor. Os carregadores foram acolhidos e as perguntas desapareceram. E Teresa e Jean Hack foram embora. Ao chegarem ao local certo, eles viram que o sarcófago de que precisavam estava sob proteção mágica. Inesperadamente para ambos, um aviso apareceu. O chefe da torre estava observando-os. Teresa pensou que o chefe os via como inimigos, mas Jin Hyuk a convenceu de que ele simplesmente o reconheceu. Como Jin Hyuk disse que sabia um jeito de passar por aquele lugar, Teresa perguntou o que ela deveria fazer. Da sacada, seu ponto de observação, Teresa pulou direto para o meio dos monstros, e ela imediatamente atraiu a atenção deles. Ela ativou a habilidade Canção da Batalha, que aumenta todas as suas estatísticas em 3 vezes. Sua tarefa era atrair toda a atenção dos monstros para si. Ativando seu poder sagrado, ela se tornou o centro das atenções de todos. E ela entrou em batalha com todas essas criaturas que estavam caindo sobre ela em grandes multidões. Enquanto isso, Jin Hack corria direto sobre suas cabeças em direção ao sarcófago. Mas então seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele viu um morto-vivo de elite, um esqueleto mágico. Ele ficará feliz em lutar contra o mini-chefe. Mas então, do nada, os guardas apareceram. Lutar contra vários oponentes é bem difícil, principalmente quando o Lich usa raios negros, mas Jin Hyuk consegue lidar com isso. Gradualmente, ele se aproximou do sarcófago, evitando todos os raios, e destruiu sua proteção mágica. Jin Hack finalizou os guardas restantes com sua lâmina aprimorada. Enquanto isso, Teresa quase havia lidado com os monstros restantes à distância do sarcófago. Assim que Jin Hyuk se aproximou do esqueleto, seu crânio se partiu em 2. E um espadachim apareceu diante dele, apontando sua espada diretamente para o herói. O espadachim disse que deveria ter sido lembrado, mas Jin Hyuk não o reconheceu. Com a ajuda do Olho da Verdade, ele finalmente estabeleceu a identidade de Jung Yu-song, e tudo se encaixou. Era ele quem estava no museu e roubou a espada de lá. Jin Hyuk se lembrou de Yu-sung, porque depois de derrotá-lo uma vez, Yu-sung começou a perseguir e desafiar Jin Hyuk constantemente. A percepção de que aquele maldito perseguidor estava na sua frente não lhe trouxe nenhum prazer. E mais uma vez ele se juntou a Jin Hyuk para perder, que chato. Apontando sua espada para o herói, ele ansiava por vingança, porque eles estavam agora no início de sua jornada e eram iguais em estatísticas. Jin Hyuk, claro, não era contra, mas lembrou que ele não estava sozinho ali, e que Teresa sempre viria em seu auxílio. Não haveria luta justa. Yu-sung enfiou sua espada no chão e usou seleção de campo. Depois de pegar o que queria do sarcófago, Jin Hack conseguiu ouvir Teresa chamando por ele. E ele desapareceu deixando-a sozinha. Yu-sung e Jin Hyuk se encontraram em um campo de batalha claro e criado. Yu-sung ativou o duelo, dando a ele um aumento de 10% em todas as estatísticas. E Jin Hack recebeu um debuff que tirou 10% de todas as estatísticas. Ele entendeu o quanto isso o enfraquecia. A luta seria injusta. Devido à situação extremamente desfavorável para o jogador, o jogo aplicou condições especiais, que permitiram que Jin Hyuk copiasse a habilidade de Yu-sung, Canção da Espada, com antecedência. Agora seu próprio corpo usará técnicas de luta de espadas e também aumentará sua percepção. Yu-sung partiu para a ofensiva e Jin Hyuk foi forçado a agarrar sua lâmina. Ele defendeu todos os ataques recebidos. Yu-sung não entendia por que ele só usava uma adaga a média distância. Mas, sorrindo e refletindo sobre todos os ataques, Jin Hack tinha uma adaga suficiente. O inimigo percebeu que ele estava claramente subestimado, o que o deixou terrivelmente irritado. Então ele usou sua habilidade de combate sem contato, Alma de Espada. Jin Hyuk observou que essas eram técnicas um pouco injustas ao lutar contra um novato. Por que ele foi enviado? Que novato ele é? Voltando sua atenção para a adaga,
Ele viu que ela não seria capaz de repelir ataques por muito tempo. Ela quebraria. Então é hora das relíquias se fundirem. Ele tirou a que havia tirado do sarcófago, a alma do demônio, e esfregou-a em sua adaga. Agora Negd tem uma habilidade única, um cemitério de espadas. Quando ativadas, as habilidades são aprimoradas em 500%, o corpo usa as técnicas mais necessárias. Jin Hyuk sentiu o poder que havia recebido, mas não conseguiu ativá-lo devido à falta de mana. Yu Song não entendia como era possível que ele não conseguisse vencer em seu próprio campo e em um ambiente desconhecido para o adversário. Ele lembrou como no jogo ele tentou o seu melhor para vencer, chegando até a quebrar o VR por raiva. Enfurecido, ele acelerou seus ataques. Mas Jin Hyuk continuou a defendê-los e chegou cada vez mais perto. Usando sua velocidade sobre-humana, ele se viu atrás do inimigo, e ele já levantou a lâmina sobre ele. Mas agora Yu Sung respondeu isso? No entanto, isso lhe custou a espada arrancada de suas mãos. Agora está tudo acabado. A espada atingiu o chão da arena com um estrondo, e Yu Song caiu de joelhos, admitindo sua derrota. Agora ele pedia pela morte, estava cansado de perder toda vez. Jin Hyuk o poupou, dizendo que ele era um oponente digno e que precisava melhorar ainda mais. Depois de elogiar sua perseverança, ele lhe ofereceu a mão. Entretanto, além da nobreza, Jin Hyuk também perseguiu seus próprios motivos para copiar habilidades. É útil ter um jogador forte como aliado. Depois disso, o campo da arena desabou e Yu Sung finalmente perguntou o nome do seu oponente. Jin Hyuk não respondeu e permaneceu como um fedor nos lábios de Yu Song para sempre. Teresa ouviu tudo isso e riu baixinho enquanto Jin Hyuk cerrou os dentes irritado. Enquanto isso, o líder e seu grupo de ataque avançavam cada vez mais. De repente, o assistente do líder viu na tela que outro inimigo estava se aproximando deles. Então, um enorme golem de ferro apareceu na frente deles, em que estava o vampiro superior. Ele flutuou lentamente até o chão em frente ao grupo de ataque e fez uma reverência. Havia várias espadas apontadas para seu pescoço. O vampiro chegou com a notícia de que foi enviado pelo chefe da masmorra. E agora, cortando o dedo em uma das espadas, ele pediu a todos os presentes que fossem com ele. Seu sangue se espalhou por todo o chão e envolveu os pobres. E se eles não concordarem, então metade irá com ele, e ele comerá a outra metade.